Bom dia a todos. Quero parabenizar os trabalhos do vereador Jean e já dizendo o seguinte, que aqui na casa a gente tem que começar a passar o bastão para os novos que vão chegando. Eu acho que todo mundo tem competência para tocar as comissões, os trabalhos legislativos, mas se não tiver à frente, não sente a dificuldade que vai surgir no dia a dia. Quero cumprimentar o secretário Caiado, o meu colega vereador Cláudio Miaki, o vereador Diegão, o Glauco do SEMAI, o Zé Carlos Cardenário, que é do IPREM, os funcionários que estão aqui, que são muito competentes para fazer a coisa virar. Muitas vezes as palmas não saem aqui, as palmas saem lá na hora de inaugurar uma obra, as palmas saem lá na hora de que um empreendimento fica pronto, que atendeu a comunidade da outra ponta. Mas, se não for o trabalho da Secretaria de Finanças, fazer as arrecadações, cuidar da saúde das finanças, nós não temos nada na outra ponta, secretário Caiado. Então, eu tenho um carinho muito especial pela Secretaria de Finanças e eu sei do trabalho que vocês desenvolvem na cidade. Até eu queria dizer para o público que está em casa ou está nos acompanhando, que a Câmara Municipal fez essa abertura através da TV Câmara para que a gente possa chegar em todos os lares, em todos os momentos. Hoje, com a vida corrida que todos nós temos, vocês podem nos acompanhar pelo canal 60.2, pode acompanhar pela internet, no seu smartphone, no canal 7 da NET, em todos os setores, para a gente escancarar mesmo o trabalho que faz os colegas vereadores e o que faz a Prefeitura de Mogi das Cruzes através da sua secretaria no dia a dia. Ontem, eu estava chegando ao plenário da Câmara e os trabalhos da Câmara começou com 11 vereadores. Uma eleitora me questionou por que eu não estava no plenário. Aí, naquele momento da abertura da sessão, eu disse, não estava lá porque eu estava na outra comissão, que é a Comissão de Transporte, que estava encerrando ontem o Dia Nacional do Transporte na cidade. Então, ela falou assim, não, porque da vez que chama a gente não sabe. Então, a justificativa não tinha que estar lá, mas como tem outros trabalhos a fazer, mas durante a sessão vão passando todos os colegas vereadores e vão fazendo o seu trabalho. Então, isso é importante, até na parte da comunidade nos acompanhar no dia a dia. Antes de abrir o seu trabalho, depois eu vou falar a questão do Glauco. Você falou aqui da gente ficar feliz de alguém. Sábado eu estava ouvindo a Rádio Bandeirante, e aí estavam falando sobre a questão da poluição no Rio Tietê. E aí a especialista que estava falando sobre o assunto, ele falava da questão de Guarulhos, que fez um TAC agora com o governo do estado para passar o serviço de águas, que é o SAI de Guarulhos, para a Sabesp. E aí ele disse as prefeituras que estão fazendo a lição de casa. E ela falava nessa entrevista que Mogi das Cruzes está fazendo a lição de casa. Uma das cidades que é próxima à nascente do Tietê, que hoje já tem um tratamento de água de quase 61%, 65%. Ela disse 61%. Eu acho que tem um pouquinho mais. E ela diz assim, e aí o absurdo, Guarulhos, que despeja o maior número de esgoto, tenha tratado 6% só. Então, ela disse assim, ela não falou o nome, mas ela disse assim, eu quero parabenizar as administrações de Mogi das Cruzes por ter feito um trabalho voltado para a despoluição do Rio Tietê. Então, isso é muito legal. Então, eu queria já aproveitar nessa abertura, fazendo o meu comentário, que depois nós vamos entrar na parte prática, e eu não queria atrapalhar vocês. Mas muito obrigado, e aí eu retorno a palavra ao presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lino. Sempre com informações adicionais aí à audiência pública, muito importante. Gostaria de anunciar também e agradecer aqui a presença do vereador Mauro Araújo, presidente da comissão, membro da Comissão de Justiça e Redação. Vereador Mauro, por favor, e também presidente da Comissão de Educação, Vossa Excelência, eu gostaria que compusesse a mesa aqui conosco. Também anunciar aqui a presença do professor José Antônio, também diretor aqui da Câmara Municipal. Obrigado, Zé, pela presença. Da Renata Piccolomini, sempre querida Renata, assessora do vereador Edson, representando aqui o vereador Edson. Agora, a palavra... Vereador Mauro, você gostaria de dar um... Não? Eu vou passar, então, rapidamente, para iniciarmos os trabalhos, já iniciando, ao nosso secretário Caiado. Obrigado, Caiado, sempre disponível para os reclamos, muito sensível, por exemplo, as observações que os vereadores vêm fazendo, isso é importante. A parceria, né, sempre bem-vinda, e que tem sido, nesses últimos anos, a parceria do Poder Legislativo com a Prefeitura Municipal e a Secretaria, os secretários sempre atuantes, né, Cláudio? Bastante solidários e
presentes, rapidamente nos atende, isso é muito bacana. E você, especificamente, Caiado, tem sido assim nessa gestão. Então, passo a palavra, você tem aí o tempo necessário para a gente discorrer sobre esse segundo bimestre. Obrigado. Obrigado, vereador Jean. Para mim é um prazer, uma honra, além de a obrigação legal estar aqui, é um prazer estar aqui tanto para dialogar com essa Casa de Leis quanto com toda a população. Queria cumprimentar o vereador, além do presidente da comissão, vereador Jean Lopes, vereador Antônio Lino, né, sempre nosso decano e com quem todos nós aprendemos muito, o vereador Mauro Araújo, que é também um outro dos decanos dessa importante casa. Já passou várias vezes pela presidência da casa, já tem experiência para nos ensinar, e muito. Né? O vereador Cláudio Miak, o vereador Diegão, e os colegas, o José Carlos Calderaro, o Glauco do SEMAI, todos os colegas que estão aqui presentes, tanto da Secretaria de Finanças quanto das outras secretarias. Essa é uma audiência pública que cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina que a cada 4 meses, ao final de cada quadrimestre, a gente venha a essa casa. O Executivo sempre tem que vir ao Legislativo, estadual, municipal ou federal, para prestar as contas das metas fiscais, se estão sendo atingidas ou não. A gente tem alguns conceitos que nós vamos usar durante a apresentação, que são conceitos importantes e que, na medida em que eu for usando, eu vou explicando melhor, para poder passar mais rapidamente para a apresentação de fato. Nós vamos usar, sempre que atualizarmos os dados para tornar mais comparados os dados de 2017 com 2018, estamos usando aí o coeficiente de atualização do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, que nos últimos 12 meses, de setembro de 2017 a agosto de 2018, tem uma evolução de 4,19%. Tá? Já indo direto à primeira lâmina, nestes 2 quadrimestres, a gente sempre apresenta os dados cumulativos, e fechando o terceiro quadrimestre, coincidindo com o dado anual, nós tivemos uma receita primária de 788 milhões na Prefeitura, tem um resto a pagar inscritos, em resto a pagar não processado de 52 milhões, que impactam o orçamento desse ano, em que pese ter sido recursos já do ano anterior, e a despesa primária de 589 milhões, portanto, temos um resultado primário positivo aí de 145 milhões. A Câmara não tem receita, portanto, toda a despesa da Câmara é considerada um resultado negativo, por questão constitucional. O SEMAI tem um resultado positivo de 11 milhões, o IPREM um resultado negativo de 55 milhões, porque a gente não considera nenhuma das reservas que o IPEM tem, essa é uma questão legal, é só o recurso, a receita primária que entra no ano, né? Então dá um total para o município de uma receita primária de 909 milhões, para uma despesa primária e restos a pagar de 757 e 69 milhões, respectivamente, dando um resultado primário positivo, ou seja, um superávit de 82 milhões. A meta estabelecida na Lei de Responsabilidade na LDO era no orçamento anual e na LDO de 2018, é um resultado negativo de até 114 milhões, portanto, por termos um resultado positivo, nós cumprimos plenamente essa meta. O resultado nominal, ou seja, o acréscimo de dívidas, a gente tem uma redução da dívida, porque o conceito de resultado nominal é quando negativo, porque diminuiu o nível de endividamento, quando positivo, porque aumentou o nível de endividamento. A gente tem uma redução de 112 milhões aí na Prefeitura, 2 milhões na Câmara, 8 milhões no SEMAI, dando o resultado resultado nominal do IPREM não é computado, de acordo com a Secretaria de Tesouro Nacional, então dá um total de uma redução do resultado primário em 112 milhões, e pelas metas estabelecidas, o resultado poderia ter um acréscimo de até 75 milhões, portanto, ao ter reduzido, nós também cumprimos plenamente essa meta.
A arrecadação na receita primária total de 2017, nesse mesmo período, foi de 886 milhões e, em 2018, 909 milhões. Dá uma variação nominal de 22 milhões, ou 2,57%, mas quando a gente coloca a correção monetária, significa que este ano nós arrecadamos menos 1,57% em relação ao mesmo período do ano passado. No que diz respeito à receita tributária, ou seja, a receita oriunda de impostos, aí sim tem um resultado positivo. O ano passado arrecadamos 218, esse ano 284, um resultado, uma variação real de 25,15%. Tá? No que diz respeito às contribuições, também teve uma variação real de 4%, uma variação nominal de 8%, em que pese as contribuições, a receita de contribuição não ser tão importante assim, mas só o fato de ser positivo em 4.800.000 já significa que estamos cuidando bem dessas receitas. A arrecadação nas transferências correntes. As transferências correntes, se agruparmos como uma unidade, ela é a unidade orçamentária mais importante no que diz respeito às receitas. Depois nós vamos ver as principais transferências correntes como se comportaram. Mas elas passaram de 421 para 457, num crescimento real de 4,3%. Em relação ao ano passado, ou seja, um acréscimo de 36.532.000. Olhando aí as principais receitas que compõem as transferências correntes, o ICMS teve um crescimento de 1,9% em relação ao ano passado, com um crescimento aí nominal de 7,6 milhões, passando de 123 para 131 milhões no mesmo período. O FPM teve um crescimento um pouco menor, passando de 35 para 42, ou seja, um acréscimo de 8 milhões, mas um crescimento aí significativo no que diz respeito à proporção, né, de 18% de crescimento no período, em que pese ser menos importante, menos significativo monetariamente do que o ICMS. O FPM é uma transferência do governo federal e compõe o FPM as receitas 21,5%, mais dois itens, um repassado em julho e um repassado em dezembro, de 1%, das receitas oriundas do imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e do IPI, mas isso depois de retirada a desvinculação das receitas da União, que é 30%. Portanto, 70% desse recurso compõe um fundo e 23% desse conjunto vem para os municípios. Né? Outras receitas correntes também teve um crescimento de 4,7%, e as receitas de capital, infelizmente, esse ano passado ainda tivemos uma transferência de receitas de capital oriunda de negociações de 2016, e algumas feitas em 2017 já, mas em 2018 nós tivemos uma redução aí nas transferências de receita de capital de 48 para 24 mil, ou seja, uma redução de quase de 50%. Só um momentinho, gostaria também de anunciar aqui a presença do nosso presidente da Câmara, o vereador Pedro Komura. Vossa Excelência tem um assento aqui reservado para Vossa Excelência, também que é contador. Pedro, puder, por gentileza, agradeço a sua participação. O vereador Mauro também está aqui também, puder, por gentileza. Pedro, por favor. Nosso presidente. O que diz respeito à despesa primária, em 2017, no mesmo período, houve uma despesa primária total de 789 milhões, e neste ano a despesa foi de 755 milhões, ou seja, uma redução de 34 milhões nas despesas no mesmo período, considerando a variação da inflação, ou seja, como variação real, teve uma redução de 8,2% nos gastos. Né? A despesa com o pessoal tem uma evolução de 208 para 216, a despesa com o pessoal da Prefeitura, de 14,1 para 15,07 da Câmara, de 15,7 para 16,4 e de 63 para 72
no IPREM, o que dá um total, uma evolução de 301 para 321, ou seja, um acréscimo de 19 milhões, numa variação real de 2,1%. No que diz respeito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em relação aos gastos com o pessoal, a lei estabelece que a prefeitura, o município, pode gastar no máximo, como limite prudencial, 51,3, como limite de alerta, 48,6, e hoje o município gasta 34,4. Tá? Se observarmos só a prefeitura, que é o grande empregador do município, desses 34, 90 e tantos % são responsabilidade da prefeitura, que da prefeitura mesmo assim está num limite bem abaixo, está num gasto bem abaixo, que é 32% do limite. Né? O SEMAI tem 2,32% e o IPREM 0,07%. Então, a condição do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal do município de Mogi das Cruzes, no que diz respeito ao gasto com o pessoal, é uma condição bem confortável e bem tranquila para as finanças públicas. E é importante destacar que esse cumprimento da lei não se faz em detrimento dos salários e da qualidade do emprego. Né? Os salários são pagos sempre em dia, são salários que expressam os salários vigentes no mercado, não são salários achatados, não são salários deprimidos, também não tem grandes salários, nem na prefeitura, nem nos outros entes, e isso que explica esse compromisso dessa gestão, dessas gestões, né, da Prefeitura, da Câmara, do SEMAI e do IPREM, mas também das gestões que nos antecederam, que antecederam a todos nós, o compromisso e a responsabilidade com critérios de gasto público que demonstram a eficiência e que tem o controle dos objetivos do gasto público, não pagar grandes salários, ter grandes funcionários, no que diz respeito a grandes salários, mas ter salários dignos para todos os funcionários e todos os servidores públicos. A dívida consolidada municipal de todo o município, né, passou de 291 para 296 em termos nominais, mas quando a gente coloca a inflação, ela, na verdade, ela teve uma redução de 1,2%. Tá? O endividamento geral, né, a dívida consolidada, ela passa de 291 para 296, conforme a gente falou, mas tem as deduções aí, que são os haveres existentes no período. Então, os haveres passam de 132 para 259. Portanto, a dívida consolidada líquida, que é o que importa para a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem uma redução muito forte, passa de 158 para 36 milhões. Né? Considerando que a receita corrente líquida passa de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão e 400, a dívida corrente, a dívida consolidada, passa de 24 para 22, e a dívida consolidada líquida passa de 13,2% para 2,5%. Sinceramente falando, e falando como especialista e não como secretário, essa é uma das melhores condições de qualquer órgão público do Brasil inteiro. Né? Você ter um órgão público, que aqui não é só a prefeitura, que é o município, né? É a soma de todos os 4 entes, né? Ter um nível de endividamento de 2,5, né, da dívida corrente líquida, é muito baixo, expressa que, historicamente, os gestores públicos desse município sempre tiveram muito compromisso com o rigor do gasto público. Né? Falo isso porque não é mérito do secretário de Finanças, nem mérito só deste prefeito. Claro que a gente continua seguindo essa normativa, que é uma normativa municipal de todos os gestores que nos antecederam, mas isso é mérito de todo o município. Para vocês terem uma ideia, o limite é 108%, o limite máximo é 120% da receita corrente líquida. Quer dizer, nós poderíamos, pela lei, pela resolução do Senado Federal, nós poderíamos ter uma dívida de 1 bilhão 692 milhões e temos uma dívida de 36 milhões. Tá? A dívida do município como um todo. Tá? A dívida corrente líquida e não a dívida consolidada. Pois não, vereador Mauro. Alô. Bom dia, vereador Jean Lopes,
os vereadores, o presidente da casa, vereador Pedro Comura, meus amigos, vereador Diego, Lino, Cláudio, cumprimentar o secretário Caiado, mais o pessoal aqui do SEMAI, o Glauco, o pessoal do IPREM. Eu volto a fazer a mesma observação, Caiado. Apesar de já ter conhecimento de alguns projetos em andamento, que isso não é bom, na minha avaliação, neste momento. E quero me explicar aqui nesse momento. No momento econômico, onde a gente, claro, num primeiro momento, a prudência foi necessária, nesse momento de retomada econômica que todos nós sonhamos, o investimento, a gente acredita que vai ser a mola mestre para esse desenvolvimento econômico. A gente precisa investir, e, às vezes, para investir, você precisa fazer crédito, precisa se endividar. A gente e chegamos a um limite muito baixo, entendeu? Muito baixo. Acho, presidente, que a gente sabe, o SEMAI vai apresentar alguma coisa, o prefeito já conversou com a Câmara sobre alguns outros projetos. Não sei se na sessão de hoje, mas nós estaremos votando hoje um empréstimo de 50 milhões. 50... É um empréstimo que eu não gosto muito, viu, presidente? Assim, porque é investimento na administração dura, entendeu? Não em infraestrutura da cidade, entendeu? 50 milhões de reais em prédio público, entendeu? E quando a gente está precisando entendeu? De uma nova estação de captação de água, de determinadas coisas, mas, claro, é o que apareceu aí, entendeu? É um dinheiro do BNDES, é um bom investimento, a gente não vai votar contra. Mas, assim, eu quero fazer essa observação porque acho que, nesse momento, numa prestação de contas dessa, é onde a gente tem para externar, cobrar da administração pública mais projetos. A gente sabe que o esforço que não só a Secretaria de Finanças, porque eu acho que aí a gente precisaria ter o planejamento, obras, o pessoal um pouco mais envolvido, vereador Antônio Lino. A gente tem conversado bastante com o nosso prefeito Marcos Melo sobre algumas necessidades do município, e eu acho que algumas coisas precisam sair do papel, presidente, principalmente na obra de infraestrutura da cidade de Mogi das Cruzes, para que o desenvolvimento possa chegar. A gente vai falar um pouquinho do SEMAI. O SEMAI hoje, e não é de hoje, a gente vai falar disso, dessa dificuldade. O SEMAI hoje é um entrave no desenvolvimento de Mogi das Cruzes, entendeu? Conseguir uma certidão para ter água, esgoto, é difícil. Então, eu acho que a gente tem esses números, parece que a gente está comemorando. Assim, claro, entre nós aqui, a gente pode fazer uma observação, o pessoal que está lá em casa está nos assistindo, vão assistir essa audiência pública e entender que, num primeiro momento, foi muito prudente da cidade de Mogi das Cruzes, entendeu? Mas que nós precisamos agora, vereador Antônio Lino, pensar diferente, começar a pensar grande em maiores investimentos na cidade de Mogi das Cruzes. Vereador Mauro, eu até entendo a sua preocupação, mas, por outro lado, eu acho que, assim, hoje o governo federal está com um déficit de 160 bilhões. O governo do Estado, da mesma forma, não consegue dar reajuste nem para o funcionalismo do Estado. Eu acho que é uma questão importante. Agora, a retomada não depende muito dessa questão, depende de projeto. Eu já tenho criticado isso aqui nessa casa muitas vezes, a prefeitura está faltando projetos importantes e estrutural da cidade. E aí vai aqui uma cobrança forte. Eu acho que a Secretaria de Planejamento tinha que estar mais estruturada para fazer os projetos, porque hoje não adianta eu ser amigo do rei ou amigo de quem for. Se eu não tiver projeto que vai ter o alcance para atender a comunidade, você falou do SEMAI. Se nós não tivermos um projeto no SEMAI que vai atender a comunidade, porque quando você fala de esgotamento, você não está falando de tirar o esgoto da porta da sua casa, você está falando de saúde. E aí, isso, para quem vai financiar esses empreendimentos, tem um alcance social muito grande, mundial. Vereador Lino, me permita, Caiado, 2 minutos, até para a gente não ficar só uma apresentação monótona. Acho muito importante esse debate. Até porque não adianta a gente ter o melhor secretário de finanças do município, redondo 100%, se a gente não tiver obras planejamento. Eu acho que a secretaria está fazendo
Entendeu? A secretaria tem negócio. E assim, todos os braços da administração, que nem eu estava conversando aqui com o Glauco, nós estamos fazendo uma obra, presidente, nós estamos levando a água da Estação Centro, nós vamos levar até lá a Estação Vila Moraes, estamos rasgando a cidade. Diga-se de passagem, nós criticamos semana passada alguns trechos dessa obra de serviço que essas prestadoras de serviços estão fazendo, e a gente não tem lá na região de Brás Cubas nenhuma perspectiva de ter ali naquela região uma dependência da captação e do tratamento de água. Nós saímos tudo aqui do centro. Ali, dá qualquer zebra no centro, nós estamos ferrados ali naquela estação. Então, eu acho que, assim, ótimo, economicamente, vereador Antônio Lino, pô, show de bola, Caiado, a gente só dá parabéns aqui para essa parte financeira de arrecadação, 34% só com funcionalismo público, mostra que é uma máquina enxuta, pouco endividamento, todas as regras cumpridas, a gente não tem aquelas jogo de cintura para ter que ficar maquiando o número aqui em Mogi das Cruzes, é excelente. É que a gente, nesse momento, a gente pensa do outro lado que a gente faz essa pequena observação. Eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau, e que o prefeito Marcos Melo concorda também. A gente, no ano passado, vou falar aqui uma informação que não tem a ver com a audiência pública, mas eu acho importante aproveitar esse momento para dar a informação, os senhores vereadores sabem, mas a população talvez não saiba. Um ano de crise é um ano em que o dono da loja tem que aproveitar para reorganizar estoque, para reformar a loja, para reorganizar a sua estrutura, para gastar um pouco mais de tempo, já que não tem cliente para ele atender, né, porque na crise diminui os clientes, ele tem que organizar a lojinha, para quando retomar uma loja mais bonita, mais confortável e mais atrativa ao cliente. E foi exatamente com esse conceito, com essa brincadeira, esse exemplo pejorativo, mas foi exatamente o que nós fizemos, o que o prefeito Marcos Melo determinou para a gente no ano passado. Como era um ano de crise, e a prefeitura, na gestão anterior, já tinha feito um conjunto muito amplo de investimentos, então os projetos que tinham sido feitos para os 8 anos na gestão anterior tinham sido todos cumpridos. E é preciso fazer um novo pacote de investimentos, um novo pacote de projetos. E, como não tínhamos recurso ano passado para fazer grandes obras, o prefeito determinou e constituiu uma comissão composta por secretário de Planejamento e secretário de Finanças, que coordenavam e coordenam essa comissão, por motivos óbvios, né, porque tem que planejar e tem que saber onde tem o dinheiro para poder executar, mais o secretário de Obras, o presidente do SEMAI, o secretário de Serviços Urbanos e um representante do gabinete, que hoje participa o secretário Regueiro, né? Essa comissão trabalhou durante praticamente o ano passado inteiro só na formulação de projetos, no levantamento de prioridades e projetos, independentemente de onde teria dinheiro, de como seria a realização disso, mas só hierarquizando prioridades. Nós fizemos hoje eu posso dizer com tranquilidade que se chegar uma emenda parlamentar de 100 mil, a gente tem o que apresentar. Se chegar um projeto de 300 milhões, nós temos projetos a apresentar. Entendeu? Porque nós temos uma cesta de projetos, que a gente chama assim, de quase 1 bilhão, e aí envolvendo o SEMAI, envolvendo todos os setores da prefeitura, e nos diversos aspectos que o município precisa, né? Olhando sempre, e aí o olhar da Secretaria de Planejamento é fundamental, né? E o olhar da Secretaria de Obras para ver a infraestrutura como está e a necessidade de revisão e atualização da infraestrutura existente, assim como o olhar principalmente do SEMAI, né, para poder olhar e montar a estratégia de expansão da rede, de renovação da rede, né, tanto de água quanto de esgoto. Isso foi fundamental. Hoje nós temos esse pacote que aí nós estamos no seguinte momento, né? Nós já dividimos nesse grande conjunto de possíveis obras ou obras necessárias, dividimos em curto, médio e longo prazo, recursos que a gente consegue conseguem se alinhar aos programas
de financiamento que o governo federal tem, né, que era o antigo PAC, né, hoje é Avançar Cidades. Então, tudo que é possível solicitar ao Avançar Cidade, nós já entramos lá no site, já credenciamos, já nos apresentamos, e vários deles estão sendo analisados. Recursos menores que podiam ser solicitados por emenda parlamentar, né, nós já separamos e estamos incentivando os agentes políticos a solicitar, já no início do próximo ano, que os nossos deputados, que os nossos conhecidos parlamentares estaduais ou federais aloquem recursos de emenda parlamentar para isso, recursos que a gente pode conseguir do Orçamento Geral da União, e o que não tem financiamento garantido nacional, nós estamos discutindo a possibilidade de fazer financiamento internacional. O financiamento internacional é um périplo muito grande, porque tem que ter autorização do governo federal e o aval do governo federal, porque, em última instância, quem garante, o órgão garantidor do empréstimo internacional é o governo federal. Então, nós já apresentamos o projeto à Secretaria de Relações Internacionais, a CEAIN, do Ministério do Planejamento. Está sendo votado nesta semana, de dia 28, na Comissão de Financiamento Externo, que é uma comissão do governo federal, composta por 3 grandes ministérios, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério das Relações Exteriores, além da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eles, nessa reunião da COFIEX, que vai acontecer no dia 28, eles devem sinalizar como positivo, como passível de financiamento, passível de garantia da União, e com essa garantia da União, a gente vai poder tomar as providências de ir a um agente financeiro internacional, que já estamos com entendimentos, com 2 agentes financeiros que o Brasil é sócio, né? A Cooperação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento da América do Sul, e o Banco do BRICS, né? São os 2 bancos que têm taxas de juros muito baixas, né? E já estamos discutindo com eles para poder acertar com eles. Provavelmente, no mês que vem, se a gente tiver a sinalização positiva agora na sexta-feira, dia 28, a gente já tem condição de encaminhar essa Casa de Leis a solicitação de autorização para o início do financiamento. Desligado. Pedro, Está desligado. É aquela obra estruturante que foi apresentada na região leste aqui? Exatamente. Tá. É um conjunto de obras, Da grande mobilidade. parte é para o SEMAI, né, tanto de expansão de água quanto de esgotos, né, tem a questão ambiental, mas tem também a questão da mobilidade. São 4 grandes setores, né, 4 grandes eixos temáticos, né, o eixo de saneamento, que aí tem a questão do Córrego do Corvos, a questão do lava-pés, resolver o problema tanto de enchente quanto o problema de jogar esgoto in natura no Rio Tietê. Com isso, a gente vai contribuir. Mogi das Cruzes vai dar um grande exemplo para a recuperação do Rio Tietê. Nós vamos devolver a água do lava-pés e a água do rio do Córrego dos Corvos muito mais limpa, porque nós vamos separar os esgotos e fazer troncos, né, para levar para a estação de tratamento de esgoto. Vamos ampliar a estação de tratamento. Então, tem um conjunto grande de projetos que já estão sendo pensados, né? Mas, secretário, só para a gente fechar, são essas obras que nós falamos aqui até agora, só são estruturantes. A gente está precisando de obras que venham trazer riqueza. É isso que a gente tem feito. O SEMAI, por exemplo, tem que fazer a Bacia 37, que custa 55 milhões, que a hora que essa esgotamento, principalmente dos coletores, estiver pronto, nós vamos fazer riqueza, vamos fazer vários condomínios, vários empreendimentos que vão trazer riqueza. O Tabuão é outra questão que a gente tem que trabalhar nele, que é a industrialização. Porque senão a gente vai fazendo obra estruturante, mas eu tenho que manter isso aqui, então eu preciso fazer dinheiro. Tem razão. Falava com o prefeito de semana, eu precisava fazer uma licitação de 80 milhões para pavimentação asfáltica, porque os bairros estão ficando na dificuldade. Aí vai ter que apertar o cinto mesmo. Então, eu acho que assim, nós precisamos fazer dessas obras, buscar financiamento, mas são obras que vão ficar paradas, entendeu? Eu falo que obras que vão estruturar a cidade, mas ela precisa ter um ponto de riqueza na outra ponta. O que é o ponto de riqueza? O que eu vou ter de entorno? A hora que eu fizer essa obra, qual é o benefício que vai trazer financeiro para a cidade e vai incrementar nossas finanças? Porque hoje nós estamos no limite. O que o Mauro falou aqui, nós não estamos devendo, mas também não conseguimos crescer. Entendeu? Não conseguimos trocar o chinelo. Então a gente precisa fazer isso crescer. E para isso crescer, nós precisamos investir nas empresas que vão gerar riqueza. Porque hoje nós sabemos que nosso ICMS não está conseguindo fechar, o ISS está baixo,
o IPTU não está no tamanho que a gente esperava, então as arrecadações, as nossas riquezas, elas estão estagnadas já. Então nós precisamos abrir novas fronteiras. E nova fronteira significa que nós temos que trazer novos parceiros para produzir na cidade. Isso eu tenho plena razão, vereador. E, nesse sentido, o prefeito Marcos Mello tem tomado um conjunto de medidas que vai desde no início. Hoje nós estamos comemorando 1 ano de inauguração do Polo Digital, que foi a primeira ação no que diz respeito a uma política mais empresarial, mais de inovação, né? Mas, logo depois, essa Casa de Leis aprovou a Lei Municipal de Inovação Tecnológica. Na verdade, hoje nós temos uma estrutura de legislação municipal de inovação, tem um Conselho Municipal de Inovação já funcionando, já tomou posse desde o início do ano, e já tem várias reuniões, tem o Polo Digital e tem a própria lei, e tem um Fundo Municipal de Inovação. Tomadas essas providências, o prefeito agora a prefeitura se debruça na elaboração de uma legislação, já discutimos, que deve ser encaminhada essa semana para essa casa, para apreciação e possível aprovação, que é uma legislação que é bem atrativa para tentar trazer novos empreendimentos para o município. A gente vai oferecer um conjunto de incentivos fiscais para trazer novos players que se instalem no município. Não basta só a gente preparar a cama, a gente tem que divulgar isso para fora. Então, o prefeito tem tido uma agenda extensa. Na semana passada mesmo eu estive acompanhando ele na Associação Brasileira de Indústria Têxtil e no Sinditêxtil, o sindicato, numa reunião conjunta das duas diretorias. Estavam lá grandes empresários do setor têxtil nacional, porque é uma associação nacional, o sindicato é paulista, mas a ABIT é uma associação nacional, apresentando Mogi das Cruzes. E dizendo, olha, nós vamos ter brevemente, se a Câmara aprovar, esse conjunto de incentivos aqui que vai tornar a cidade mais atrativa ainda do que ela já é. Pela localização, pelo tanto de terrenos que nós temos, que a cidade oferece terrenos já como ZUP, né? Pelos preços diferenciais que esses terrenos têm em relação aos outros municípios do entorno. Os terrenos aqui são mais baratos do que em Guarulhos, do que nos municípios mais próximos de São Paulo. Então, a gente entende, pela proximidade dos portos, do aeroporto, pela facilidade logística que nós temos dos ramais ferroviários, das grandes rodovias. Então, Mogi das Cruzes tem uma localização exemplar para a localização de grandes empreendimentos. Mas as pessoas precisam saber. Então, nós trouxemos a Invest São Paulo para Mogi, já vieram 3 vezes aqui, neste ano, inclusive, uma das vezes especificamente para discutir com o prefeito e com alguns secretários o que nós devíamos fazer para tornar Mogi mais atrativo, para eles divulgarem Mogi para a gente também. Então, estamos preparando uma revista, vai ser uma revista bilíngue, uma revista simples, mas muito bonita, né, barata no sentido de não é nada caro, nada um papel especial e tal, mas o conteúdo muito importante. Logo depois da divulgação dessa revista, que deve ser lançada o mês que vem, nós vamos traduzi-la para o inglês. O objetivo não é mostrar para o mogiano o que tem em Mogi. O objetivo é levar para as associações, levar para as embaixadas, levar para os consulados. Ontem eu estive numa iniciativa minha, porque por acaso eu conheço o pessoal do Conselho Britânico, eu estive com o representante do Conselho Britânico no Brasil, dizendo para ele, olha, eu quero trazer aqui o prefeito de Mogi das Cruzes, porque o prefeito de Mogi das Cruzes é uma pessoa diferenciada, ele tem uma política muito importante de atração de novos empreendimentos, e a gente sabe que a Inglaterra, o Reino Unido, tem grandes empresas, grande interesse em trazer essas empresas para o Brasil, e nós queremos que vocês coloquem Mogi das Cruzes no radar de vocês. Então, nós queremos vir aqui, eu vou marcar para vir aqui, não, com prazer, se por acaso a gente vai lá, nós temos toda a estrutura. Então, a gente está fazendo um trabalho de divulgação da cidade, porque nós tínhamos que primeiro preparar, né, ter uma estrutura, ter um polo digital, sinalizar com uma legislação atrativa a investimentos, ter uma boa legislação, divulgar isso e agora tentar trazer, né? A ida do prefeito à China também se insere nessa estratégia do prefeito Marcos Mello de divulgar a cidade, de buscar grandes players para aqui se instalarem. E o programa de investimento que nós temos, ele vai chamar, o nome que nós demos é PROMAI, Programa de Atração, Programa de Geração de Empregos, que é a prioridade, e atração de investimentos.
né? Nós queremos gerar bons empregos, principalmente para os jovens. Né? E, nesse sentido, só para terminar, esse conjunto de ações que a Prefeitura está tomando nesse momento, vai ser inaugurado neste sábado, acho que todos já estão convidados, a Escola de Empreendedorismo e Inovação, que é uma escola absolutamente inovadora em todo o Brasil, vai ser um exemplo de ação do poder público para incentivar a juventude a ter uma cabeça melhor, a pensar na inovação, saber como que organiza um novo empreendimento. Então, vai ter lá o Sebrae, vão ter vários cursos, vai ter curso de aceleração no ciclo normal, né, de ensino e instrução de primeiro e segundo graus. Nós vamos ter salas especiais para os jovens pensar, para eles desenvolverem os seus softwares, os seus games, para eles terem mentoria, vai ter uma articulação com o polo digital para estar junto também com essa juventude. É o prefeito Marcos Mello e a prefeitura preocupado em dar empregabilidade, dar opção de trabalho para a juventude mogiana. Então, eu acho que isso é muito importante e estamos caminhando, né? É uma agenda complexa, é uma agenda difícil, mas eu acho que nesse 1 ano e 9 meses que o prefeito Marcos Mello está na gestão, acho que essa agenda já avançou bastante e deixa claro que essa é a prioridade do prefeito Marcos Mello, trabalhar com a inovação e com a juventude. Na fala que o senhor nos traz aqui agora, dá o ano, porque até o que eu vou falar, Vossa Excelência conhece muito bem. Nós temos uma cortina industrial que começa em Sorocaba, e ela passa por Salto, sai do Atuba, Campinas, vai parar lá em Jundiaí. E cada setor tem um trabalho diferenciado, porque o Estado de São Paulo ele é dividido em 14 regiões, entendeu? E nós estamos na Grande São Paulo, mas nós estamos já na ponta para o Vale do Paraíba. Qual é a intenção o governo está preparando para esta região aqui? Suzano, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José e Taubaté. Por que eu falo isso? Porque, assim, com a abertura da Tamoios, nós estamos ligando o Porto de São Sebastião. E com a ligação do Porto de São Sebastião, nós vamos fazer o escoamento das riquezas dessa região. Porque o que vem daquela região da cortina que eu acabei de falar agora, ela está chegando no Porto de Santos. Sim. E essa abertura que nós temos no eixo Rio-São Paulo, com a Mogi Dutra, com a Dutra e com a Ayrton Senna, nós vamos criar esse polo, esse modal. Com a chegada do Rodoanel aqui, a gente fez a transferência. Isso. E aí, com a questão férrea que nós temos ligando o Rio de Janeiro, tudo que nós vamos fazer. Então, esse é o momento exato de nós iniciarmos um trabalho para industrializar essa ponta, para que a gente possa expandir isso no futuro. Concordo plenamente com o senhor. Aqui nós temos o Taboão, 15 milhões de metros quadrados de área industrial, área para localização industrial disponível, né? Fora os outros, né? No Cocoera, as outras áreas industriais também disponíveis, mas só o Taboão, que é o mais bem localizado, já permite a atração de grandes empreendimentos. E Mogi, só para concluir, eu acho que tem grande possibilidade de atrair grandes empreendimentos ligados ao pré-sal, quando fizer a duplicação da Tamoios, principalmente, grandes empreendimentos ligados ao complexo aéreo espacial, que está em São José dos Campos, mas, na verdade, Mogi fica contíguo a São José dos Campos, no que diz respeito à localização industrial, 50 quilômetros, e nada é a mesma coisa para um conjunto, uma rede de empresas, né, que participa de um complexo industrial, além do polo automotivo, que nós estamos, por estarmos do lado da região metropolitana, também tem uma grande atratividade, um grande potencial de atração desses empreendimentos. Vamos continuando. Vamos para a próxima tela. Vamos passar rapidamente. Bom, então a dívida fiscal líquida passou de 145 para 23, uma redução de 84% em termos reais. No que diz respeito à receita de impostos, nós temos 542 milhões, a despesa aplicada em educação 128. Isso aí são dados não do empenhado, mas do liquidado. Então, nós estamos com 23,66% das despesas liquidadas. Se a gente colocar aqui as despesas empenhadas, dá quase 30%, né, Zé Augusto? Dá 29,9%. Nós vamos cumprir a meta de, até o final do ano, chegarmos a 25%. Nós estamos trabalhando com um número-alvo de 26%, para não correr risco de gastar até o final do ano menos de 25%.
O Fundeb tem uma receita de 136, uma despesa de 114, um saldo de 22 milhões. Também esse saldo vai ser gasto no pagamento de 13º e salário de dezembro dos professores, então a gente fecha o ano com uma aplicação da educação atingindo o que a Constituição determina. No que é um investimento mínimo, um gasto mínimo de 25% da receita oriunda de impostos. No que diz respeito à saúde, a legislação determina, a própria Constituição, que é um gasto mínimo de 15% do total da receita de impostos. Nós estamos hoje com 19,59% e devemos fechar o ano com 22%. Essa é uma lâmina que é muito mais para a gente observar, cada um na sua impressão, porque é uma lâmina bem detalhada que aponta os principais impostos, quanto foi arrecadado no mês de agosto, comparando 2017 com 2018, variação nominal e variação real, e o acumulado do ano, né, até agosto de 2017 e 2018, comparando também a variação nominal, a variação real, quanto foi orçado e quanto já foi arrecadado até hoje. Só para a gente ter uma ideia, a arrecadação, nós estamos em 2/3, né? Já passou 2/3 do ano, então, portanto, nós deveríamos ter arrecadado 66,666 do que está orçado, né, do orçamento total, e nós arrecadamos 68,5 nas receitas correntes, né? Então, a gente está um pouco acima da previsão orçamentária. Continuando esse ritmo de arrecadação, a gente vai cumprir todo o orçamento no geral. O alerta é que, no que diz respeito à receita tributária, ou seja, a receita arrecadada diretamente pela Prefeitura, nós estamos um pouquinho abaixo dos 66,6%, estamos com 1% abaixo, 65,43%, ali na segunda linha, na última coluna da segunda linha. O que chama a atenção, mas quando a gente vai olhar, é o ISS que está abaixo, mas o IPTU está bem acima, o ITBI também está praticamente ali equivalente, né? Está um pouco acima também. A CIP está abaixo, mas aí a gente vai acompanhando isso e, na média, nós estamos com uma arrecadação que cumpre o orçamento. Bom, aqui também, no que diz respeito às transferências correntes, né, o ICMS está exatamente 66,6%, quer dizer, nós previmos arrecadar, estamos arrecadando exatamente o que previmos arrecadar, o Fundeb tem vindo um pouco mais do que foi previsto, assim como o recurso do SUS. Esses dois são os principais responsáveis pelos superávites que nós vamos ter esse ano. O IPVA também está um pouco acima do previsto, o FPM está um pouco abaixo do previsto. Só para vocês entenderem, essa comparação na última coluna, eu não estou comparando o que foi arrecadado o ano passado com o que foi arrecadado esse ano, que tem um acréscimo, e aí está colocado a variação real na terceira coluna de trás para frente, né, do final para o começo. Mas estamos comparando o que foi orçado com o que está sendo arrecadado. Né? Então, às vezes, assim, cresceu a arrecadação em relação ao ano passado, mas, em relação ao orçado, não estamos atingindo o que foi orçado, né? Ou o contrário, né? Não cresceu, mas também nós já previmos que ia arrecadar menos mesmo e estamos atingindo o que foi orçado. Então, são duas óticas para ver o mesmo número, né? Isso é uma comparação já de um período maior, de 2015 a 2018, para a gente ver qual é a trajetória. Aí, desculpe, chama a atenção nas receitas tributárias, que a gente sai em termos reais, valores reais já atualizados para valores de agosto de 2018, nós saímos em 2015, a receita tributária foi 204 milhões, passou para 211, 221, e hoje estamos com 284 milhões. O que chama a atenção? O ISS, a estagnação do ISS municipal. Tinha 54, foi para 62, caiu para 61, e esse ano, com a elevação das alíquotas, com a nova legislação, a aprovação da Lei Complementar 157 e a aprovação da nossa Lei Complementar também, a alteração toda, teve um acréscimo aí de 10%, a variação de 61 para 79. Né? Desculpe, não foi acréscimo, aí é só a participação. Né? Ele passa de uma participação de 8,7% para uma participação de 10,5%. Tem uma variação de quase 30% no acréscimo. Mesmo assim, se comparado com o acréscimo do IPTU e das outras receitas municipais, a gente percebe que, em Mogi das Cruzes,
se tem um tributo que tem um potencial de crescimento, de expansão na arrecadação, sem aumento da base tributária, sem aumento de alíquota, é o ISS. Né? A gente tem que reforçar a fiscalização, reforçar a atuação da prefeitura, reforçar o incentivo às empresas, às pessoas para solicitarem nota fiscal, a nota fiscal mogiana, nota fiscal de serviços, para que a arrecadação seja compatível com o tamanho do setor de serviços que o município tem. Né? Isso é para a gente mostrar como que variou a receita, e também em termos reais, 2017 e 2018, mês a mês. Né? Praticamente todos os meses do ano, a receita de 2018 foi maior que a 2017, isso já está em termos reais. Né? E aqui falando das despesas, o conjunto de despesas, observando só despesas com a prefeitura, e tem as despesas correntes passando de 80 para 89, a despesa de agosto, e a despesa acumulada de 552 para 575, deu um acréscimo de despesa de 4,19%, a despesa com o pessoal passando de 248 para 254, um acréscimo de 2,24%, portanto, compatível com o reajuste que tivemos, que os funcionários tiveram ao longo do período. Juros e encargos da dívida tiveram uma redução aí, mas outras despesas correntes tiveram um acréscimo. Nas despesas de capital, tivemos também uma redução, os investimentos também tiveram uma redução, e a amortização e refinanciamento de dívida teve um acréscimo aí de 32%, passando de 15 para 20 milhões. As despesas orçamentárias passaram, portanto, de 211 para 227, um acréscimo de 2,7%. Despesas extra-orçamentárias tiveram um acréscimo de 7,86%, aqui principalmente pela transferência que a gente tem que fazer extra-orçamentária para o IPREM, para cobrir o déficit atuarial. As transferências financeiras, basicamente, Câmara, teve um acréscimo de 5%, e tem o resto a pagar, que passou de 92 para 111. Então, as nossas despesas totais passaram de 783 para 824, um acréscimo de 5,2%. É importante observar que, em que pese tenha tido um acréscimo das despesas, elas estão bem inferiores à receita. Então, nós temos superávit primário com tranquilidade. Aí, a informação contábil, né, o que tem de dotação, o que está empenhado, o que está liquidado, o que está pago, a porcentagem de empenho sobre dotação, a porcentagem de liquidação sobre valores liquidados sobre valores empenhados. Então, é a execução orçamentária, que está também tranquilamente, sem problema. Aqui é a evolução das despesas da prefeitura, né? As despesas estão mais ou menos compatíveis com, tem alguns meses tem sido menor do que a despesa que aconteceu ano passado, em alguns meses tem sido um pouco maior, mas o principal é observar isso aqui, quando a gente compara a receita e a despesa, e o saldo do ano. Então, no mês de janeiro, nós tivemos uma receita de 115, uma despesa de 103, portanto, aquele 11,5 ali embaixo é o saldo positivo. Em fevereiro, a receita foi de 106, a despesa 91, portanto, o saldo passou para 26. Em março, passou para 61. Então, nós temos um saldo hoje, entre receitas e despesas, de 58,9 milhões, e mantida essa projeção, a gente deve fechar um ano com um saldo aí de 32 milhões. Isso não quer dizer superávit, porque isso é só receita e despesa, o arrecadado e o gasto no período. Não tem aí computado questões de exercícios anteriores, o resto a pagar e tal, que aí a execução orçamentária é um pouco distinta disso, mas só para a gente ver como que nós estamos, receita versus despesa, né? Então, a gente chama isso de a saúde financeira, um raio-x do dia, né, da prefeitura. Então, isso dá também uma demonstração de saúde financeira, né? No mesmo período do ano passado, esse era o cenário que se apontava. A gente fecharia o ano com 25,8 milhões de déficit, né? E aí o prefeito Marcos Mello tomou um conjunto forte de restrições desde o início do ano para contrair as despesas,
e essa Casa de Leis aprovou uma lei de compensação do que a Prefeitura pagava para o SEMAI. O SEMAI, ao longo do ano, em dezembro, fez um aporte de 30 milhões para fazer um primeiro pagamento, e, com isso, nós fechamos o ano em equilíbrio. Né? As despesas por secretaria também não tem... em algumas audiências, alguns vereadores perguntaram, a gente acrescentou esse dado, mas também não tem nenhuma grande novidade, segue a trajetória histórica dos gastos de todas as secretarias. Isso não é uma decisão a priorística para a educação vai ter tanto e só vai ter isso e pronto. É uma decisão, é um resultado da elaboração orçamentária e da execução orçamentária, que a gente organiza por secretaria, mas não tem nenhum juízo de valor. A cultura não vai ter 1%, a cultura só vai ter 0,5%, só vai ter isso. A cultura tem tudo que ela precisa para fazer um bom trabalho na política cultural, na área cultural, e no total da arrecadação, no total dos gastos públicos, dá praticamente 0,5%, que é o histórico que a cultura tem utilizado em Mogi das Cruzes. Acho que é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Me desculpe por ter alongado tanto, mas acho que essa é uma oportunidade que a gente tem também de ter um diálogo maior. Agora o IPREM e depois o SEMAI fazem as suas respectivas apresentações. Muito obrigado. Obrigado, Caiado, pela forma pedagógica pela qual apresentou aqui o plano e a prestação de contas aqui da audiência pública. Vou passar, então... A gente aprende, né? Todo dia, né? Muito importante. Vamos, então, passar aqui. Aqui está na hora de IPREM, né? É o SEMAI, né? Entendi. Então, aqui vamos passar a palavra para o nosso diretor do SEMAI, o senhor Glauco, por gentileza. Se eu tenho tempo... Tudo bem, Glauco? Fique à vontade. O Glauco já conhece a casa, então é mais... Deixa eu só me organizar aqui. Boa tarde. Bom dia, né, na verdade. Bom dia. É até complicado a gente falar depois do Caiado, tão pedagogicamente, né? Mas, assim, os nossos... todos sabem que as metas e riscos são por conta do Executivo, não é verdade? E cabe a eles a condução e avaliação desses quadros. O SEMAI, basicamente, no que a gente pode observar sobre a receita corrente do orçado anual, e agora arrecadado até nesse segundo quadrimestre, representa hoje em torno de 64%, faltando ainda arrecadar 58 milhões ali. É provável que a gente consiga, e está dentro do estimado, concluir e fechar dentro do que a gente dentro do que a gente previa, desculpa. As receitas e capitais, houve um acréscimo, tendo em vista um leilão ocorrido da sucata, ou material inservível do SEMAI, que ocorreu agora, dentro do mês passado, ou algo do tipo, e houve esse aumento substancial. E as nossas correntes, a nossa receita intra-orçamentária ali, também, de 9 para 7 no quadrimestre, representando 77%. Aí são basicamente os nossos encargos, folha, pessoal, despesas com consumo, serviços de terceiros, e a nossa intra-orçamentária também. Tem ali também o nosso... Não estou enxergando ali. Tem ali embaixo ali os nossos repasses também, dando continuidade ao que o secretário Caiado estava falando a respeito do aporte do SEMAI, e isso virou uma sequência mensal. Todo mês a gente faz o repasse. Aqui a nossa capacidade de investimento é aquilo que o vereador Antônio Lino já fez observação. Dentro do nosso tesouro, ou do tesouro municipal que cabe ao SEMAI, os nossos investimentos giram em torno de 19, 16 milhões. É o que a gente tem previsto para esse ano, é o que a gente também prevê para o ano que vem. Só fazendo uma consideração, vereador Antônio Lino, a respeito do que você observou quanto ao nosso TL 37, Chama de bacia. A bacia 37 aquilo que o SEMAI não pode fazer, ou aquilo que a prefeitura ainda, de alguma forma, não consegue contratar, de modo a gente a viabilizar, você bem sabe que a gente tenta fazer através dos nossos empreendedores, né? Canalizar ou juntar ou condicionar
aquilo que o empreendedor pretende fazer seja bom para ele, de forma também que o SEMAI possa utilizar e, na verdade, fazer nas nossas diretrizes, né, tentar adequar a vontade do empreendedor com aquilo que o SEMAI prevê de crescimento. Então, a gente tem pretendido fazer dessa forma. Hoje o 37 está bem avaliado lá, a gente já chegou a valores, inclusive, daquilo que a gente pode fazer. Então, assim, está caminhando bem. E, se você quiser, estou à disposição lá também para a gente, de alguma forma, explicar para você e até te mostrar como está o panorama hoje. Eu tenho falado, e eu tenho uma preocupação muito grande de até mesmo de colocar uma notícia, e eu não tenho preocupação quando a gente fala a questão de investimento. O SEMAI é uma autarquia do município, mas é muito complicada a administração do SEMAI. Porque hoje, nos dias atuais, com as recessões, que hoje você tem que pedir para o pessoal não gastar água, e o SEMAI vive da vida de água, e você está pedindo para não gastar. É essa, né? Encurta a receita do SEMAI, economizar, não desperdiçar, enfim, eu acho que o desperdício não cabe em lugar nenhum, mas não entramos no racionamento, mas tem hora que a gente fica muito preocupado com essa situação. Parece um contrassenso, né? Exatamente. Agora, a região, aí eu vou usar uma região que é a região de Campinas, que trabalhou com uma questão em 94, eu não estou falando de coisa recente, estou falando de coisa do passado. Criou-se um fundo de participação das empresas para fazer um fundo para esgotamento da cidade, em 1994. E eles tiveram sucesso. Hoje, a Campinas e Grande Campinas, pegando Americana e outras cidades que tem lá, eles criaram um fundo que a empresa que vai fazer um empreendimento na cidade, os novos empreendimentos, paga-se hoje, vou falar em números redondos e atuais, R$ 1.700 em cada empreendimento. E esse dinheiro é um dinheiro carimbado que vai para o esgotamento. E eles conseguiram fazer, secretário Caiado, reverter essa questão lá naquela região. Hoje, quando você pede uma certidão de diretriz, ela sai limpinha, porque eles conseguiram desenvolver esse trabalho. Eu falava isso com o prefeito o ano passado, e depois deu uma parada, mas eu acho que a gente precisa voltar a discutir esse assunto com a comunidade, marcar audiências públicas, explicar para a comunidade que nós precisamos dessas receitas para que a gente possa andar. Só para ter uma noção, de 2008, 2009, até agora, até 2016, nós produzimos na cidade quase 23 mil unidades habitacionais. Esse valor já dava 30 e poucos milhões. E esses 30 e poucos milhões é o dinheiro que está faltando lá para fazer aquele trabalho. Para construir mais 22 mil unidades na cidade. Então, talvez muita gente pode falar assim, mas você está criando despesa, você está aumentando o imposto. Não é aumentar imposto. Precisa saber de que forma você vai aumentar o imposto. Quando você o imposto e tem uma determinação que ele vai gerar novos empregos, você está criando oportunidade para o futuro. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, qualquer coisa nesse sentido, Glauco, se precisar que eu acompanhe nesse trabalho e que a gente possa fazer uma visita, eu acho que a gente pode começar a abrir uma discussão com a sociedade e abrir esse caminho para a gente fazer um empreendimento lá na frente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Bem observado. Só um parênteses também, Glauco, em relação aí. Ontem eu estive na Casa Civil, Caiado, com o Aldo Rebelo, que é o secretário-chefe da Casa Civil. Apresentamos. O Aldo é muito meu amigo, né? Eu já trouxe ele aqui na cidade. O Aldo foi ex-ministro do esporte, foi ministro também de ciência e tecnologia. E aí, por conta dessa nossa amizade que a gente tem, eu fui à audiência ontem, 5 horas da tarde, fomos lá conversar com ele sobre algumas demandas. E aí, sobre 4 milhões, por exemplo, para o SEMAI, conversamos com o Glauco, né, Glauco? Quero dizer para você que fizemos o pedido e ele falou, Jean, o governo do Estado tem muito recurso aqui parado. Estava faltando projetos como esse aqui. É isso aí. Aí ontem encaminhei, foi protocolizado lá, ele me falou, olha, não sei se nós vamos conseguir os 3 milhões para essa área aqui específica, os 4 milhões, mas 3 milhões eu acho que é possível. Ele me pediu, já reagendou para a gente daqui 30 dias, inclusive levar a diretoria do SEMAI lá para vai ser um prazer. E isso é importante, hein? De 4 para 3 a gente faz uma readequação no nosso projeto e vai fazer caber. Tá bom? A outra coisa, Caiado, é a solicitação de um recurso que tem um programa do governo do Estado no meio ambiente para aquisição de um veículo para a Secretaria do Verde, para ajudar, por exemplo, você falou sobre fiscalização, então o Verde precisa, eu solicitei também ali para o Verde 130 milhões para 130 mil, perdão, para a aquisição desse equipamento.
E para não dizer que eu não falei das flores, o nosso amigo secretário lá de Serviço Urbano, que a gente pede muito, né, Lino? Muito para o secretário do Serviço Urbano, para o próprio SEMAI, serviço, aquelas intervenções assim rápidas, pontuais, mais 1 milhão para recapeamento, além dos 1 milhão que já tem, que eu consegui como emenda, então a população que está nos assistindo, mais 1 milhão para recapeamento de ruas e estradas, né? Isso é importante. Né? Então, pode dizer que aumenta aí um pouco o seu orçamento. Você falou bem, olha, as emendas que vierem aqui, desde que sejam 10 mil, 50 mil, 4 milhões, 50 milhões, é muito bem-vindo. Né? Eu tenho visto o quanto vocês têm trabalhado nessa área. Então, é importante, Glauco, estou aqui prestando a minha conta, tá? Sim, lógico, faz muito bem. Aliás, aqui hoje é para prestar conta, não é? E assim, só para esclarecer e finalizar, até porque o meu também é bem sucinto, acho que vale dizer que as receitas correntes hoje estão muito perto da previsão da LOA, Tá. né? Do que a gente imaginava lá no começo. As receitas de capital tiveram um acréscimo pelo leilão que eu acabei de mencionar, e as despesas correntes estão sendo realizadas dentro do nosso ritmo normal, daquele que a gente entende como corriqueiro. Acho também que vale mencionar que o que a gente previa lá, ou de alguma forma ou a mudança brusca que representou na economia, e por isso talvez a gente não tenha conseguido atingir alguns níveis ainda, o que impactou nas nossas projeções, como taxa de juros bancário, coisa do tipo. Sim. Né? Isso acaba de alguma forma prejudicando aquilo que a gente tinha projetado. Então, assim, basicamente o SEMAI é isso, eu estou à disposição. Quanto aos investimentos, o vereador Lino, você mesmo, os nossos outros vereadores que não estão aqui, já fizeram os comentários contra a infra, contra ao nosso endividamento, ou a gente se endividar um pouco mais, um pouco menos, né? O SEMAI está atrelado na secretaria, na prefeitura, principalmente na secretaria, e a gente evoluindo, a gente fazendo os investimentos, ou a gente se endividando, o SEMAI vai correr junto, e o principal, tem condição hoje de fazer os repasses, aquilo que tem que ser feito. A gente falou aqui agora há pouco, Glauco, só para a gente fazer um parâmetro para o ouvinte que está em casa nos acompanhar. Sim. Quanto ao mínimo da água hoje, os 10 metros cúbicos hoje? Você tem residencial? 29? 34 e alguma coisa. Então, 34,99. Só para quem está em casa nos acompanhando, sim, a Sabesp é 52. Gasta ou não gasta, é R$52 o mínimo. Isso, o SEMAI ainda mantém aquela diferença na primeira faixa de 34% de 30% em relação à primeira faixa da Sabesp, né? A gente tem ainda esse diferencial, e mesmo se vale ressaltar, até pegando uma carona aí no que você disse logo na abertura, mesmo com essa diferença, a gente ainda, de alguma forma, acaba sendo elogiado pela condução, não minha, evidentemente, mas na condução do SEMAI, sim, já de anos, da outra administração, dessa administração, o que vem sendo uma rotina também. Só, né, para o pessoal em casa ter noção. Saber da diferencial. Exatamente. Sim. Eu falo isso porque sim, tem propriedade, sim, aqui, tem o lá em Bertioga. É isso aí. Bertioga é Sabesp, a diferença, gasta ou não gasta? O mínimo lá e o mínimo aqui. Vem esse isso valor. Aí. Gente, da parte do SEMAI é só, deixa à disposição para o IPREM. Se caso não haja mais nenhuma intervenção. Tá bom. Muito obrigado, Glauco, pela apresentação, pela transparência, a forma como vem conduzindo o SEMAI, um importante investimento. Até peço desculpa por não ser tão didático quanto o Caiado. Não, mas você foi. Né? Você, covardia. Quando você fala em endividamento, ou seja, é endividamento para investimento. Isso. Quando causa investimento, você gera emprego, você melhora o serviço, a eficiência do serviço do SEMAI, melhora na qualidade de tudo, né? Então é importante a gente trabalhar em cima disso. O SEMAI que agradece a oportunidade aí de poder. Muito obrigado. Obrigado. Então passo agora a palavra para o nosso diretor do IPREM, Calderaro, por gentileza, Vossa Excelência tem aquele tempo, tá? Combinado já no início. Obrigado. Bom de falar perto do horário de almoço, é que está todo mundo, né, com vontade de ir embora. Senhor presidente, Jean Lopes, vereador Lino, secretário Caiado, demais participantes dessa importante audiência. O Joel está mudando ali, acho que já mudou a nossa apresentação. Basicamente aquela, só estou incluindo algumas informações mais. Porém, eu só vou acrescentar algo, vereador Lino, a respeito do que
o Caiado falou aqui, de investimentos na cidade, né? Como o Caiado disse, o ano passado foi um ano muito difícil. Agora, tem dois aspectos importantes nesse ano aqui, que um é por ser um ano de eleição geral, então, quer dizer, os investimentos, os aportes, né, os empréstimos, eles têm obstrução legal para que seja feito, né? Então, talvez o município ele tenha que aguardar esse período. E também o próprio empresariado, né? Ele aguarda uma definição de como vai ser o comando do país para investir. Mas, independente disso, nós tivemos aqui anúncios de investimentos da NGK, Roganas, em torno de 250 milhões no município, a criação do polo digital, que foi dito, também o Investe Mogi, onde tem uma plataforma onde o município disponibiliza áreas industriais, comerciais, para condomínio, para aquele empresário interessado, né? E só quanto ao SEMAI, eu não sei se o Glauco pode confirmar, mas parece que o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos, SAE, também está passando para a Sabesp, né? Passou na quinta-feira. Então, o SEMAI é a única autarquia, o único serviço de água e abastecimento próprio do Alto Tietê, hoje em dia. Passou Sabesp, passou Guarulhos e passou Carapicuíba. Carapicuíba. Então, para ver a importância disso, né? Bom... Égua. Sério? Bom, vamos lá. As metas do IPREM estão dentro das expectativas, com exceção de um ou outro ali. Então, as receitas correntes de 31 milhões orçado, foi arrecadado até agora 58%, que representa 18 milhões 324. As contribuições dos próprios servidores, previsão de 29 milhões, arrecadamos até agora 60,47%, que significa 17 milhões 614. O valor mais reduzido que nós tivemos são as outras receitas, que é o Comprev, que é aquela compensação previdenciária que o regime geral, o INSS, repassa para o IPREM, que são servidores que iniciaram a vida laborativa no regime geral, no INSS, passaram para a Prefeitura, se aposentaram pela Prefeitura, pelo IPREM, e aquele tempo que ele contribuiu, o INSS vem passando para a gente. O que o nosso diretor financeiro apurou é que eles só estão repassando os que já existiam, eles não estão repassando os que estão se aposentando nesse período. Talvez pelo momento de crise, mas isso é geral, não é com o IPREM. Então, a gente tinha uma expectativa de arrecadar em torno de 2 milhões, arrecadamos até agora R$ 710 mil, 34%. Certo? As receitas correntes infra-orçamentárias, que são a contribuição patronal, a taxa administrativa, a déficit setorial, que está em torno de 61%, dos 112 milhões previstos, 68 milhões repassados até agora, quase 69, né? Que são as contribuições que o município passa para a Prefeitura. As despesas orçamentárias atualizadas, ali estão as porcentagens, encargos sociais 1,744 milhões, empenhado até agora 572, 32%, plano previdenciário 78 milhões, 61% até agora realizado, 48 milhões, plano financeiro 40 milhões 685, empenhado até agora 23.956, representa 58%, material de consumo 88 mil, até agora 3 mil reais, 2,89%, serviço de terceiros, 1.252.000, até agora 435 mil, representa 34,74%. Outras despesas correntes, 345 mil, até agora foram empenhados 218 mil, o que representa 63,24%. Total das despesas correntes, 123 milhões para 73.668, ou seja, 59,87%. Despesas de capital, obras e instalações, zero, não utilizamos nada. Equipamento e material permanente também não houve nada adquirido. Aquisição de imóvel, 2 milhões reservados também, estamos tratando disso, mas ainda há outros assuntos a serem definidos no IPREM para que isso ocorra. Total da despesa de capital, 2.156.000, nada utilizado. Despesas infra-orçamentárias, 240 mil, 63 mil até agora, em torno de 26,30%. Reservas de contingência, nada utilizado. Reservas orçamentárias, também nada utilizado. Eu acho que agora eu volto novamente aqui, é a questão da sede de vocês. Sim.
eu acho que vocês têm que começar a pensar na questão da sede para os funcionários do futuro. Não é só o prédio da sede, mas conforto para a pessoa que vai lá. Sim, sim. Hoje você tem aqui o pessoal que vem à prefeitura, vai na IPREM e tal. Hoje nós temos elevador, tem tudo. Mas eu acho que vocês têm que fazer uma sede, opinião minha, seja acolhedora. Porque é o pessoal que já são idosos, as pessoas que estão chegando lá e precisa ter esse espaço, um local adequado, uma sala de reunião, um espaço adequado. Eu acho que vocês têm que começar a pensar nisso. E já vem falando já 2, 3 anos e até agora ainda não virou. O que acontece? Na última Assembleia agora, é aquilo, a gente comenta, mas isso precisa ser definido de forma legal. Na última Assembleia agora foi decidida a criação de uma comissão para fazer um estudo da viabilidade, não só do prédio, como também financeira. Se é mais vantajoso locar o imóvel. Por que locar? Porque o IPREM ele vive também de investimentos. Então, às vezes, é preferível deixar o dinheiro aplicado no mercado do que investir no capital paralisado ali. Então, esse estudo está sendo feito. Comprar um prédio pronto ou um terreno, localização, então isso está sendo estudado. Porém, há demandas no IPREM que precisam ser definidas, estão sendo definidas antes disso. Primeiro, a reestruturação do quadro administrativo. Tem uma comissão trabalhando, um projeto de lei, provavelmente, acredito que até esse ano vem aqui para a Câmara ainda dessa reestruturação, para a gente ter uma ideia, porque a lei de criação e os cargos são de 2005, então muita coisa mudou. A legislação hoje obriga que a gente tenha que ter alguns cargos, como controle, contador, vários outros cargos, então a gente precisa estruturar isso para poder ver o tamanho e adquirir essa sede ou locar, né? Então, esse trabalho que o vereador falou que está 2, 3 anos, conforme ele foi sendo estudado, houve a tentativa de aquisição há uns 2 anos atrás, foi coincidindo com essas demandas mais urgentes. Então, isso freia um pouco, mas está no projeto, tanto que tem a reserva lá para aquisição dessa sede, de que isso seja feito o mais rápido possível. Senão, eu vou começar a cobrar aluguel de vocês. Não brinca. Como munícipe, eu vou começar a cobrar aluguel de vocês. Se eu sou o prefeito, eu faço amanhã já. Fica dando. Tá vendo? Mas é verdade. Mas, além disso, nós temos uma demanda também, que sempre, toda semana, todo mês, nós somos procurados por alguns funcionários aqui. É aquela questão da receptividade do pessoal que é CLT vir para o quadro. O prefeito é contra. Já estou falando que eu já falei com ele, ele é contra. Eu sou favorável. Eu acho que é uma coisa que precisa estudar e deixar na ponta da agulha, porque tem um grupo aí que diminuiu, mas eu não sei se isso encaixa dentro do IPREM ou o trabalho que faz, mas tem um trabalho nesse sentido. Poá acabou de fazer isso há 2 anos atrás, acabou de fazer esse trabalho. Então tem uma grita aí de um grupo de funcionários que eu acho que eles têm o direito. Porque quando a gente escolheu o regime, se a gente consegue encaixar, era melhor trazer eles para o regime e ponto final. Deus que o dinheiro não dê prejuízo ao IPREM. Eu acho que era mais fácil você agregar todo mundo do que ficar com um grupo dividir. O Brasil já está numa draga danada que nós precisamos dividir verdes e amarelo. Então a gente não tem que dividir funcionário da prefeitura, a gente tem que agregar o mais possível dentro da prefeitura. E isso é um assunto já que na minha gestão ainda não foi levado à tona, mas já vem um assunto das administrações anteriores. Porém, é necessário um estudo técnico atuarial a respeito disso. Tá certo. Porque, de repente, o Instituto acaba absorvendo um ônus, porque muitas vezes já estão no prazo já de se aposentar, né? Então, tudo isso tem que ser feito, mas é um assunto que pode ser levado à discussão, a estudo. Não digo que nem todos, alguns, aí tem um período para a gente ver. Bom, quanto aos investimentos, nós temos ali acumulado 29.702 mil de ingressos orçamentários, remuneração de investimento 25 milhões, remuneração de investimentos em renda variável 4,565. Dispêndios extra-orçamentários, aqui são os deságios dos investimentos. Como todo mundo acompanha hoje, a renda variável como a da renda fixa, ela está acompanhando o momento político atual do país, essa insegurança, então a gente também está tendo um deságio, quer dizer, estamos perdendo alguns valores em investimento, mas isso é a curto prazo, né, de momento. Porque os investimentos que a gente fez são ad eterno. O IPREM ele tem cálculo hoje para 75, 72 anos para frente. Então, dentro da normalidade, tem que enxergar isso bem mais para frente. Está ali o total dos investimentos. Em 2007, nós tínhamos 446 milhões, quase 447, e atualmente estamos com 477 milhões 700 mil reais,
um resultado de 30.720.000, essa diferença acima dentro do nosso caixa ali, né? Que é o dinheiro para suportar a aposentadoria de hoje. Nós temos 1.217 aposentados. Desse total, 873 são do IPREM e 344 são da massa, do regime geral, que a gente administra. A Prefeitura repassa, a gente administra. Pensionistas, 347. Do IPREM, propriamente dito, 90. Da massa, 257. E servidores ativos, 4.239 contribuindo com o IPREM. Se a gente pegar o número de benefícios que são pagos diretamente pelo IPREM, quer dizer, os aposentados e os pensionistas, que dá 963, nós temos em média aí de 4,4 servidores ativos para cada assegurado do IPREM, o que é um número muito bom no momento de hoje. Ô Zé, essa tela aqui que aqui nós não temos ela. Dá para disponibilizar depois para a gente? Sim. O que acontece? Nós estamos renovando agora nosso comitê de investimento, então nós fizemos um trabalho de convidar servidores e apresentar números para participar do comitê de investimento. Tivemos a presença de 62 funcionários inscritos. Então, os interessados vão fazer um curso de CPA 10, vão prestar algum curso para ingressar. A gente quer até ter um banco de servidores qualificados para futuramente participar do Conselho. Então, eu peguei isso de última hora na apresentação. Eu acho que é uma informação bacana de se ter. Eu passo muito depois com o maior prazer. E tem uma outra aqui que também é interessante. É o número de RPPS no Brasil atualmente. Então, nós temos um total de 2.123 RPPS para um país que hoje está com 5.600 municípios, mais ou menos isso, né? 5.600 e pouco municípios. 592, né? Então, existe hoje no país 2.123 RPPS, sendo estados e municípios 27, ali está a região, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, capitais, e na terceira linha, onde Mogi das Cruzes, o IPREM se enquadra. Municípios com mais de 400 mil habitantes. Existem 29 no Brasil, sendo que na região Sudeste, 22, Sul, 3, Nordeste, 2, Norte, 1 e Centro-Oeste, 1. Então, essa é a composição de todos os regimes de previdência própria existentes no país. A título de curiosidade, dentro dos municípios com mais de 400 mil, tem 29. Nós participamos anualmente de uma premiação da PIPREM, e dos 16 institutos participantes, o Instituto de Mogi ficou em 9º, que é uma qualificação muito boa. Tudo bem. E concorrendo com capitais. Ficamos na frente de Manaus e de outras cidades aí, né? Bom, as informações, a princípio, são essas. Se tiver alguma dúvida, esclarecimento. Tá bom. Tranquilo? José, obrigado pela apresentação, bastante didática, assim como foi do Glauco, e também do nosso secretário. Essas informações foram muito precisas para a gente, né, e nos coloca... São dados, né, a gente precisa ter dado, o vereador precisa ter dado. Né, quando vem a prefeitura apresentar em audiência pública os dados financeiros, nos deixam confortável, por exemplo, para algum questionamento do munícipe. Então, isso é muito importante. Só a título de didática, que é o regime próprio da Previdência, né? O RPPS ali, né? O cara está lá do outro lado lá assistindo e fala, o que é isso? Eu perguntei aqui para o Caiado também. Falei, Caiado, aí o Caiado é o regime próprio da Previdência, né? Social aqui dos municípios, no caso dos funcionários aqui da nossa cidade. Obrigado, Zé, pela essa brilhante explanação. Gostaria de também, aqui ao plenário, se tem alguma colocação a fazer, alguma pergunta, tanto da Secretaria Municipal de Finanças, bem como dos entes, no caso o IPREM e também do SEMAI? Alguém? Então, vou passar a palavra aqui para as considerações. Tudo bem? Vereador Lino, tem algum questionamento? Vereador Lino, já estamos encerrando aqui a nossa audiência pública. Gostaria de passar rapidamente a palavra para o nosso vereador Antolino para considerações finais. Bom, eu só fiquei satisfeito com a apresentação e até para a comunidade entender qual é o nosso papel aqui nesse momento, de fiscalização da prefeitura, que é o papel do vereador.
Eu acho que você que está acompanhando em casa, ou não pegou no início, mas pode ter essa imagem para acompanhar, que a saúde financeira da nossa cidade está bem. Em termos da prefeitura, do SEMAI, do IPREM, quando você vê que o NPS não está pagando ninguém, já está quebrado e pode quebrar, nós temos grana para pagar aí 70 anos para frente aí dentro dessa projeção que foi feita pelo IPREM. E do SEMAI é o trabalho que vem desenvolvendo para manter o abastecimento de água, que é tão importante para a cidade, que todos nós falamos que é um carinho especial que nós temos hoje, com a questão do SEMAI, que é o abastecimento da cidade e esgotamento. Nós estamos devendo um pouquinho no esgotamento, mas a questão de abastecimento, eu acho que já chega nos 90 e poucos %. E isso nos dá uma garantia de que nós estamos levando saúde para a casa das pessoas. E também, do modo geral, eu acho que aquilo que a população gostaria de perguntar, os vereadores já fizeram as perguntas aqui que foram necessárias. Se ficou alguma coisa, depois a gente pede até para, se alguém está nos acompanhando, tem os canais de comunicação da Câmara Municipal, dos gabinetes dos vereadores, pode fazer pergunta que na próxima audiência a gente volta, retorna a solicitação. Do mais, da minha parte, muito obrigado. Obrigado pelo trabalho, excelente trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é importante. A população tem que ter todo dia nos cobrado, mas também tem que trazer o retorno e dizer para ele o que nós estamos fazendo e dar a satisfação daquilo que nós estamos fazendo. Então, eu acho que, como representante da população, eu me dou por satisfeito pelo trabalho que vocês estão executando. Obrigado, vereador Antônio Lino, sempre ajudando a gente aqui na Comissão de Finanças, Comissão Permanente da Casa, que é um órgão agora fiscalizador, agora não, sempre, né, fiscalizador. Passo agora rapidamente para as considerações em nome aqui do IPREM, em nome da diretoria do SEMAI, o secretário de Finanças, Caiado, Aurílio Caiado. Só agradecer a paciência e a colaboração de vocês e de quem está nos assistindo, dos nossos companheiros, parceiros e colegas de trabalho que estão aqui também. Agradecer ao Glauco e ao Calderaro pela parceria, pelo trabalho conjunto com a Prefeitura, nesse esforço conjunto de mantermos as contas em dia, mantermos as finanças públicas saudáveis, né, para o município e para o bem de toda a população. Muito obrigado, vereador. Obrigado a todos que estão aqui, as pessoas, os munícipes que estão nos assistindo. Vejo que nossa prefeitura é uma prefeitura saudável do ponto de vista financeiro. Existe, sim, a preocupação da gente atrair investimentos, tanto do governo federal, bem como, né, dos bancos aí interamericanos, no caso aí de fora, internacional. Acho que essa ideia é importantíssima, Caiado, para a gente... Quando você tem recurso, você começa a gerar emprego, você vai gerar renda, né? Você vai melhorar a vida das pessoas. Então, a prefeitura com índice de endividamento, o qual foi apresentado aqui, nós temos aí condição de melhorar cada vez mais a nossa cidade. E ela quando fala que ela é locomotiva que, exceto tirando Guarulhos, ela é locomotiva do Alto Tietê, ela tem sido, porque tem gerado emprego, tem dado serviços... Clóvis, assim, muito interessante para a nossa cidade, com uma satisfação assim, muito importante. E nós, vereadores, estamos aí cobrando, fiscalizando, cobrando também mais investimento. Tem aquelas questões pontuais, eu sei que são... você falou muito sobre as megas obras, que são importantes, de estruturação, mas tem as questões pontuais, que é o nosso dia a dia. Às vezes um pedido, é um buraco na rua, é um semáforo que precisa ser colocado, né? Ali no SEMAI, olha, dá para fazer uma ligação aqui, acolá, em determinada área, ou dá para ampliar ali as instalações de águas, né, em ruas que às vezes não tem. Então, a gente tem muito satisfeito com o trabalho que os senhores têm desenvolvido. Secretaria, Caiado, muito obrigado. Ao Glauco, lá do SEMAI, ao Zé, do IPREM. Então, que Deus nos abençoe, nos ilumine, né, e dou por encerrada. Vereador Mauro chegou, tudo bem? Vereador Mauro teve uma outra audiência e falou, eu vou estar lá e aqui, tudo bem? Então, dou por encerrada a presente audiência pública com a satisfação de cada um de nós aqui. Muito obrigado. Boa tarde a todos.